Olá, vestibulando, tudo bem? Bem-vindo ao novo ano. Aqui é o professor Átila Almada, que deseja a você, além das boas-vindas ao novo ano, boas-vindas à segunda fase da FUVEST. É isso, está chegando. Faltam poucos dias para as provas que dão acesso ao vestibular da Universidade de São Paulo, a USP. E logo no primeiro dia da segunda fase, você vai ter a prova de redação para fazer. Então eu me proponho nesse vídeo a tirar duas grandes dúvidas que costumam rodear os alunos que prestam FUVEST, que normalmente prestam outros vestibulares também, principalmente o Enem, e são dúvidas que geram diferenças entre o Enem e a FUVEST quanto à redação. Dúvidas ligadas ao número de linhas que pode ou deve ter o seu texto e ao tipo de conclusão que você deve fazer. Você vai me acompanhar, vai sanar essa dúvida e depois, claro, se gostar desse conteúdo, vai curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Bom, vamos lá. Eu já fiz aqui no canal outros vídeos sobre a prova de redação da FUVEST. Vou deixar fixados aqui embaixo alguns links com vídeos específicos e com a playlist de redação para que você possa, então, assistir a estas conversas. Mas hoje, atendo-me a estes dois pontos importantíssimos, número de linhas e tipos de conclusão, eu vou começar deixando claríssima uma diferença, a primeira de algumas que vamos tratar aqui, entre a redação da FUVEST e a redação do Enem. Você já fez o Enem a redação é para todo mundo, quem presta o Enem faz a redação, então são milhões de redações no Brasil inteiro que depois são corrigidas. Na FUVEST não, na FUVEST a redação ela vem só na segunda fase. O que significa isso? Bom, significa que a régua de exigência é muito mais alta. Por quê? Porque na FUVEST você tem na segunda fase uma média de 3 candidatos por vaga, ou seja, a maioria deles já foi limado, já caiu fora na primeira fase. Pegue um curso como Medicina, por exemplo, em que há 100 candidatos por vaga na primeira fase. 97 deles já foram embora. Então, os 3 que estão na segunda fase, seja em medicina ou qualquer outro curso, são sem dúvida os candidatos mais bem preparados para efetivamente conseguirem a aprovação no vestibular. Isso significa que, enquanto no Enem muitos dos estudantes prestam a prova sem terem a adequada preparação ou sem conhecerem direito a prova que vão encarar, na FUVEST isso é bem diferente, porque quando o aluno chega à segunda fase, ele já passou pela maior peneira, que é a fase inicial, a primeira fase do vestibular. Muito bem. Em relação ao texto, à produção de texto, o Enem, na sua abrangência nacional, na grande quantidade de alunos que tem que produzem a redação, diz que é válida uma redação a partir de 7 linhas escritas. Claro que não dá nem para discutir que 7 linhas não é exatamente um texto, uma dissertação estruturada, com introdução, argumentos e conclusão. Mas o Enem, a partir de 7 linhas, lê a sua redação. Na FUVEST isso muda bastante de figura. Como a exigência é muito maior, a régua é muito mais alta, o número mínimo de linhas da FUVEST é 20. Então, cuidado com essa diferença entre a FUVEST e o Enem. No Enem, a partir de 7 linhas vale. Na FUVEST, menos de 20 linhas significam que você vai tirar 0, ok? Então, 19 linhas na FUVEST vale, Átila? Vale para você zerar. 20, mínimo de 20 e sem contar o título. Na FUVEST, o título, aliás, é obrigatório. No Enem não é. FUVEST, título obrigatório, mínimo de 20 linhas escritas, sem contar o título. Não existe mínimo menos 1, existe sim a isonomia, que é a igualdade de condições entre todos os vestibulandos. Portanto, quando falamos no número de linhas, falamos em 20. De 20 no mínimo a no máximo 30. Existe limite máximo também e ele precisa ser respeitado. Por que ele precisa ser respeitado? Recorro mais uma vez aqui à isonomia para lembrar você que nada além das 30 linhas será corrigido. Então, nada aquém das 20, nada além das 30. Você tem esse intervalo aí de 20 a 30 linhas para preparar, para produzir e para apresentar o seu texto. Muito bem, vamos ao segundo ponto, que são os tipos de conclusão. O Enem, ele exige que você faça uma proposta de intervenção social na sua conclusão. E aí você pode pensar, ok, isso é uma exigência do Enem e não é uma exigência da FUVEST. Portanto, a exigência da proposta se deve ao vestibular. O Enem exige, a FUVEST não. Certo?
errado. Na verdade, a exigência de proposta não se deve ao fato de ser o Enem, ou a não exigência se deve ao fato de ser a FUVEST. A exigência de proposta de intervenção, ela se dá de acordo com o tema da redação que é cobrado do candidato. Como assim? No Enem, é pressuposto, está lá no regulamento da prova, no manual do candidato, naquilo que está disponível, inclusive, no site do INEP, que é quem prepara a prova do Enem, que a redação será uma redação de tema social. Então, você terá um problema social brasileiro, um problema que envolve uma coletividade, um problema que abrange, que atinge um grande número de pessoas, para o qual se espera uma intervenção, ou seja, para o qual se esperam propostas para diminuir, para minorar este problema ao máximo possível. Cuidado para não confundir intervenção com solução. São coisas diferentes. Solução de problema seria, em alguns temas, um caso até utópico, uma vez que certos problemas dependem de comportamentos muito específicos e individuais para serem solucionados, e eu não posso impedir um comportamento antes que ele aconteça. Então, eu falo em intervenção, proposta de intervenção, depende do tema social. Por que ela sempre vai acontecer no Enem? Justamente pelo que eu acabei de falar, porque o Enem sempre vai cobrar um tema social, mas isso tem a ver com o tema. O Enem escolheu esse tema. O tema social exige proposta de intervenção, o Enem alberga esse tema, ok? E a FUVEST? A FUVEST nem sempre coloca temas sociais. Eu recomendo a você que assista aos nossos vídeos sobre eixos temáticos dos vestibulares para entender isso em mais detalhes. Mas vamos lá, existem 4 grandes eixos temáticos: o eixo social, o eixo comportamental, o eixo filosófico/conceitual e o eixo ecológico. Estes 4 eixos podem estar na FUVEST, então veja aqui a grande diferença. Enquanto no Enem você tem apenas e tão somente o eixo social, na FUVEST você pode ter qualquer um dos 4. Social, comportamental, filosófico/conceitual ou ecológico, ou ainda a interseção entre eles. Então, você pode ter um tema que seja ao mesmo tempo socioconceitual, conceitual e comportamental, ecológico comportamental, ecológico social e por aí vai. Ou seja, a proposta não é obrigatória na FUVEST, não também por ser a FUVEST, mas ela não é obrigatória porque a gama de temas possíveis é bem mais ampla. Isso quer dizer que a FUVEST pode ter proposta? Pode. Isso vai depender do tema que estiver às suas mãos. Como assim? Se você pegar o vestibular da FUVEST e tiver um tema social, o que já aconteceu algumas vezes, um tema social, seja no Enem, seja na FUVEST, vai exigir sim uma proposta de intervenção. A FUVEST, alguns anos atrás, falou sobre a questão da importância e da democratização da ciência. Ora, isso exige proposta. Ah, mas é FUVEST. Sim, é FUVEST, mas é tema social. Propõe-se algo. Quando a FUVEST não exige proposta? Quando ela tem, por exemplo, um tema filosófico, um tema conceitual, um tema que não trata de um problema de abrangência coletiva. Aí, de fato, você não precisa fazer a proposta, você faz um outro tipo de abordagem temática, você traz esse conceito que baseia a proposta de redação para o plano concreto, explana, disserta, e a sua conclusão pode ser uma síntese, pode ser uma pergunta retórica, pode ser um aprofundamento de um ponto específico, mas já mencionado, não um ponto novo. Pode ser uma conclusão um pouco mais ampla do que necessariamente uma proposta de intervenção social. Mas não se esqueça, isso vai depender do tema. Então, recapitulando, tema social, proposta de intervenção, seja no Enem, seja na FUVEST. Tema comportamental, normalmente ele vai bater em um impacto social, pode requerer também proposta. Tema ecológico tem a ver com impactos sociais, tema conceitual é o que menos vai exigir a proposta de intervenção, ele vai exigir aí uma retomada e ampliação, uma síntese, uma pergunta retórica. Ficou claro, gente? Então, por favor, não se esqueçam, eu às vezes falo no singular, às vezes no plural, mas eu falo aqui com a câmera e com você que está me assistindo, não se esqueça de que FUVEST, mínimo de 20, máximo de 30 linhas, sem contar o título, e a proposta não é uma exigência, mas ela depende do tema.
todo tema social, independente do vestibular em que ele caia, requer uma proposta de intervenção. Eu espero que esse conteúdo tenha elucidado dúvidas, traga uma luz para você nesse vestibular e desejo, claro, muitíssimo boa sorte, sucesso no vestibular e grandes conquistas na sua carreira acadêmica. Por favor, continue aqui no canal, inscreva-se, assista aos nossos vídeos, acompanhe os nossos conteúdos e sugira pautas pelo nosso e-mail almada.consultoria, não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.